Pai, em Tua presença nós nos colocamos nessa hora e, meu Deus, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz e que a Tua voz possa vir e falar aos nossos corações e até mesmo calar, meu Deus, todas as outras vozes, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar e tratar com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo torne essa palavra viva nos nossos corações, Pai. Pai, se necessário for nos confrontar, nos confronte, Pai, mas queremos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como eu falava há pouco, eu penso que esse último versículo do livro de Juízes, ele resume bem o livro, aquilo que está acontecendo, principalmente do versículo 17 para cá, e a gente daqui a pouco vai voltar lá e ver algumas dessas coisas. O começo do livro de Juízes narra a morte de Josué, e aí a gente entra naquele período que, como o próprio nome do livro já diz, ficou conhecido como período dos juízes, aonde a dinâmica era mais ou menos assim: o povo se esquecia de Deus, começava a pecar, ou vinha uma praga, ou os inimigos venciam eles, se viam em maus lençóis. Aí eles lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus mandava um libertador, que era conhecido como um juiz. Esse libertava o povo de Israel e passava a julgar então o povo, por isso o nome de juiz, né, ser um líder ali do povo. Enquanto aquele juiz vivia, o povo servia a Deus, mas bastava aquele juiz morrer, o povo se desviava então de Deus. O que acontecia? Novamente se viu enrascada, novamente lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus mandava um outro juiz, livrava o povo, eles serviam a Deus no tempo daquele juiz, morria aquele juiz, se desviavam de novo, e assim ia. Todos os primeiros capítulos do livro de Juízes está ali naquela dinâmica, naquela montanha russa ali, que infelizmente muitos cristãos vivem exatamente isso hoje. Se vê com um problema, diz: eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar Deus, que o negócio está sério. Não é assim? Aí a pessoa vem para a igreja. Aí as coisas começam a melhorar. E basta as coisas dar uma melhorada. O que a pessoa faz? Né? Devagarzinho, vai deixando de vir, vai se afastando de Deus, quando vê, né, já está longe de novo. E aí a pessoa diz: não, eu não me desviei, eu só não estou podendo ir para a igreja. Não é assim a conversa? Aí o cinto e o cerco começa a apertar, a pessoa coça a cabeça e diz: ih, rapaz, vou ter que voltar. E muita gente está vivendo exatamente essa questão. Bom, depois de todo esse período ali, então chega justamente esse momento que a Bíblia está narrando, que não havia rei em Israel. E por causa disso, cada um fazia o que dava na cabeça, não havia um padrão de comportamento, né? A gente vai ver daqui a pouco que as pessoas deixaram de seguir os bons costumes, deixaram de seguir principalmente aquilo que a palavra de Deus os ensinava. Por quê? Porque cada um começou a fazer aquilo que dava na sua cabeça. Só que sabe o que é interessante aqui? Quando a Bíblia diz assim, não havia rei em Israel, vamos lembrar que até então Israel nunca teve um rei. Não um homem, não em carne. Israel veio a ter rei quando Samuel consagrou Saul como rei de Israel, porque o povo pediu, lembra disso? Né? E o Samuel foi justamente o último juiz de Israel. E aí entra o período dos reis. Olha que coisa interessante. Então, quando a Bíblia faz menção que não havia rei em Israel, mas nunca houve rei em Israel, não homem. Só que se a gente lembrar até do que aconteceu com Samuel, quando o povo pede um rei, e Samuel chega diante de Deus e diz assim: Deus, o povo me rejeitou, o povo está pedindo um rei. O que é que Deus falou para Samuel? Deus diz: não, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando.
porque você nunca foi rei de Israel. Quem era rei? Deus está dizendo que era rei, era eu. Então o povo está rejeitando a quem? A mim. Então, quando a gente lê na Bíblia assim, e não havia rei em Israel, eu gostaria que toda vez que a gente lesse essa frase, você não pensasse alguém sentado no trono com aquela barbona bonita, né? Aquele manto vermelho, assim, aquela coroa de ouro na cabeça, que geralmente quando a gente fala rei não é alguma coisa parecida que vem na nossa cabeça, que você não pense em um rei. Mas quando a Bíblia diz que não havia rei em Israel, é quem? É Deus. Porque Deus era o rei de Israel. Então aquelas pessoas começaram a viver como se não tivesse um rei, como se não tivesse alguém para controlar as suas vidas, como se não tivesse uma autoridade sobre eles, como se não tivesse alguém para padronizar o comportamento das pessoas. E aí começou cada um viver aquilo que dava na sua cabeça. Aí eu te pergunto, né? A gente lê na Bíblia, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Será que esses dias aqui que a Bíblia está dizendo estão parecidos com os nossos dias ou não? Amém? Aonde, né, a mensagem da mídia é sempre naquele sentido assim, não, você tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que dá na tua cabeça, não importa o padrão das pessoas, né? E aí eles falam dos bons costumes ou de algum padrão de comportamento como se isso fosse algo muito errado, como se isso fosse algo terrível. Não, você não tem que seguir o padrão da sociedade, você tem que ser o que dá na sua cabeça de você ser. Não é assim a mensagem do mundo hoje? Faz o que dá na tua cabeça. E a gente vê hoje uma sociedade caminhando justamente para isso, para uma vida sem rei. Só que mais do que olhar para a sociedade e perceber o quão semelhante a nossa sociedade está com essa que a Bíblia registra, eu acho que nós precisamos olhar para dentro de nós e nos questionar, será que nós não estamos vivendo dessa forma? Será que de alguma maneira eu também não estou vivendo sem rei? Não é Deus que tem a última palavra, não é Deus que decide a minha vida, quem decide sou eu faço o que parece reto, eu acho que isso aqui é o certo de fazer, então eu vou fazer, aí o outro diz, não, mas eu acho que o certo é assim, então você também faz, aí o outro diz, não, mas eu acho que é desse jeito, e aí cada um sai fazendo o que dá na cabeça. Meu irmão, e o resultado disso, para qualquer sociedade, é desastroso, inclusive para o povo de Deus, como nós vamos passar a ver. Abra a sua Bíblia, volta um pouquinho aí, capítulo 17, por favor. Juízes 17, versículo 1. Juízes 17, 1, a Bíblia diz assim: E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que este dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Leia aqui o tomei como roubei, sim ou não? Né? Fui eu que afanei. Então disse a sua mãe, o que a mãe disse? Bendito seja meu filho do Senhor. Esquisito, né? Mas bom, vamos continuar aqui. Não vamos continuar, vamos parar aqui. Olha só, no mínimo estranho a história. O Mica chega para sua mãe e diz assim: ô mãe, sabe aquele dinheiro que sumiu? Aquelas 1.100 moedas de prata, me parece que era um valor bastante grande. Aquela lá que desapareceu e que por causa dela a senhora lançava maldições e que inclusive falou isso aos meus ouvidos. Eu fico imaginando a cena,
que um belo dia, com todo respeito, tá? Mas a veinha foi lá procurar o dinheiro. Cadê o dinheiro? Desapareceu. E tava a veinha brava. Diz, mas miserável de quem roubou esse dinheiro. Mas tomara que caia os dedos de uma praga dessa. Como é que rouba uma senhora igual eu? Esse povo não tem vergonha, mas tem que cair um raio na cabeça e rachar um miserável desse. Ela, não é mais ou menos isso? Lá estava ela deitando maldição contra quem roubou ela. E me parece que passa um período, o filho ouve ela falar, não fala nada, o tempo passa, um belo dia, chega ele, imagina a cena, chega se coçando, se perto da mãe, diz, então mãe, só lembra daquele dinheiro lá? Lembra? Então, fui eu que o tomei. Fui eu que fiz o quê? Que roubei. Né? Ele usa aqui o tomei, um eufemismo, mas eu que roubei esse dinheiro aí. Está comigo. Está lá escondido. Aí a mãe olha para ele e diz assim, ah, meu filho, isso é uma benção. Bendito é tudo, Senhor. Aí alguém pode olhar e dizer, não, pastor, ela ficou feliz, né? Porque ele foi devolver. Pode até ser, mas esquisita a história, né? Filho roubando a mãe, aí a mãe achando isso lindo e maravilhoso, dizendo, meu filho, isso é do Senhor, você é uma bênção. Mas piora, fica tranquilo que piora. Versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão a quem? Ao Senhor. Percebe que ela não está falando de outro Deus, ela está falando do Senhor. Ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Vamos lembrar o que Deus proíbe fazer. Só que ela está querendo fazer uma imagem para querer cultuar a Deus. Olha a bagunça formada, vamos ver mais. De sorte que agora tu tornarei a dar. Aí ela vai e devolve para ele o dinheiro que ele já tinha roubado. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao Eurives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, que são deuses do lar, né? Que eles criavam uma imagem e diziam, esse Deus aqui é o Deus que protege a minha família, que protege a minha casa. Esses eram os terafins. E consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Aí vem a Bíblia e diz assim, vamos ler todos juntos o versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Eu acho muito interessante como vem a Bíblia sempre fazendo ênfase, dizendo assim, gente, essa bagunça aí que vocês estão vendo, é por quê? É por quê? Porque eles estão vivendo sem rei. O rei com a coroa lá na cabeça? Isso? Não, quem? Sem Deus para ser o rei da vida deles. Meu irmão, olha que coisa séria. É muito interessante como, quando a pessoa ela passa a viver sem rei, não é mais Deus que dá a última palavra, não é mais Deus que controla a sua vida, a pessoa já não procura mais viver uma vida para Deus, para agradar ao Senhor, de acordo com os padrões de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece, como o primeiro lugar que isso vem refletir é na estrutura familiar. O primeiro problema que aparece aqui na Bíblia, quando a Bíblia vem dar ênfase com relação a essa questão de se viver sem rei, é que os relacionamentos familiares começam a ficar
bagunçados. A ponto do filho roubar a própria mãe. E tem alguns filhos, meu irmão, que talvez, muitos até fazem, vai lá e pega dinheiro escondido dos pais e acha que não tem problema. Ah, mas é meu pai, é a minha mãe, mas é roubo do mesmo jeito, né? E tem muitos, a gente ouve muitas histórias disso, né? Alguns por causa de um vício, outros nem por causa de um vício. Mas lá, abre a carteira do pai, abre a bolsa da mãe lá escondido, passa a mão numa nota daquela, vê umas moedinhas lá moscando e diz, opa, né? E passa a mão naquilo que não é seu, e isso é roubo. Uma pessoa diz, ah, mas é do meu pai, é da minha mãe, não tem problema. Não, tem problema sim. Outros, não é nem necessariamente isso de ir lá passar a mão, mas muitos filhos que são verdadeiros sanguessugas. Sim ou não? Meu irmão, eu conheço diversos casos, você conhece também, de pessoas que são verdadeiras sanguessugas, que não trabalham, que não fazem nada da vida, e o coitado do pai e da mãe vive lá com duas aposentadorias, e ainda pouquinho que tem, ainda tem que ficar sustentando os filhos, não é verdade? Meu irmão, e começa a ver então toda essa bagunça nas estruturas familiares, aonde a mãe está vendo o filho errar, pecar, roubar, mas dizendo, ah, meu filhinho lindo, oh, coisinha mais fofa. Não, você é de Deus, você é uma bênção. E não é isso que mais acontece? Meu irmão, antigamente, se uma criança chegasse em casa com um boletim, com uma nota baixa, os pais brigavam com quem? Com o aluno, com a criança, não é verdade? O pau torava lá. Comia porque, que absurdo, você tirou uma nota baixa, você vai tratar de estudar. Hoje em dia o aluno chega com uma nota baixa em casa, os pais vão brigar com quem? Vai para a escola brigar com o professor, fazer um barraco. Que absurdo você dar uma nota baixa pro meu filhinho, pro príncipe, pra princesinha. E não é assim? Né? Se um vizinho viesse reclamar vamos falar assim de nós, vamos contar das nossas. Né? Você já imaginou um vizinho fosse para o teu pai, para tua mãe, para reclamar de você? O que acontecia? Rapaz do céu, o negócio tá feio. Agora, o pai e a mãe faz o quê? Briga com o vizinho. Sim ou não? Briga com o vizinho. Se duvidasse, até no soco o vizinho. Dizendo, meu filho! Não é assim? Então, aí, meu irmão, e o que a gente precisa entender é que o diabo, meu irmão, não nasceu ontem, né? O diabo, ele sabe como fazer a coisa. E ele sabe que no momento que ele consegue bagunçar a estrutura familiar, ele vai conseguir bagunçar toda a sociedade. A gente vai ver isso, está aqui na Bíblia. Mas quando ele consegue mexer nas estruturas familiares, começar essas bagunças aqui, filhos que já não respeitam os pais, pais que não sabem mais interagir ou educar os filhos, e etc. Então começa toda uma bagunça nas demais estruturas. Quando você estuda criminologia, você percebe, né, se depara com várias pesquisas nesse sentido, e não precisa nem estudar, se procurar pesquisa, você vai ver que a maioria, a grande maioria dos criminosos, 90 e tralala% dos criminosos, meu irmão, vem de uma família desestruturada, vem de uma família bagunçada, porque quando se bagunça a família, começa a se bagunçar toda a sociedade, porque na nossa própria Constituição diz que a família é a base da sociedade. Se o diabo consegue banalizar o casamento, consegue banalizar as estruturas familiares, consegue fazer com que crianças cresçam num lar completamente desestruturado, meu irmão, vamos parar e pensar, a primeira noção de sociedade que uma criança tem, qual que é? A família. Se a família é bagunçada, essa criança vai ter muita dificuldade ao começar a crescer, a saber viver em sociedade.
Então, no primeiro lugar que aparece essa questão é justamente com relação à família. E que vai, então, se alastrando com relação vou chamar assim, às práticas religiosas. Porque agora, essa mãe diz, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse dinheiro e vou consagrar ele ao Senhor pelo meu filho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem para a gente adorar a imagem. Olha que absurdo, que Deus proíbe. Mas o grande problema é que essas pessoas que estão vivendo sem rei, não se dão por conta que estão vivendo sem rei. E por viverem uma religiosidade sem Deus, mas estarem vivendo os costumes religiosos, eles acham que estão muito bem com Deus. E aí é feito aquele Deus ali, aquela imagem, e parece que o Mica gosta da brincadeira e ele faz terafins, né, como eu já disse, Deus do lar, e ele chega a fazer na casa dele uma casa de deuses. E tem lá tudo que é tipo de Deus, mas eles acham que estão fazendo aquilo na sua devoção a quem? Ao Senhor. Esse que é o perigo. Esse que é o grande problema. Porque você vai para uma pessoa dessa e diz assim, meu amigo, você está fazendo, a Bíblia condena. Como que absurdo, eu estou fazendo isso para Deus? Não é assim? E aí esse camarada, sabe o que ele faz? Ele diz, bom, agora eu tenho uma casa de deuses, né? E eu preciso de um sacerdote. Então ele vai lá e faz um éfode, uma veste sacerdotal, que só podia ser usado pelos sacerdotes. Então você veja que de alguma maneira ele está copiando todo o sistema de adoração a Deus, mas para adorar ídolos, o que Deus condena. E aí esse cara diz assim, e agora, eu preciso de um sacerdote, onde que eu vou arrumar um sacerdote? Olha para um dos filhos que não está fazendo nada e diz, vai você vai virar sacerdote, eu vou te consagrar sacerdote. Mas quem é você, Mica, para consagrar alguém sacerdote? Você consegue entender o tamanho do absurdo da coisa? E eles simplesmente consagram nos filhos sacerdotes, diz, agora você é sacerdote, agora a tua função é cuidar aqui da causa dos deuses, é servir a esses deuses e assim por diante. Aí vem a Bíblia e diz, gente, vocês estão vendo essa bagunça toda aqui? É por causa do quê? Porque eles estão vivendo sem rei e cada um faz aquilo que acha ser certo. Você pergunta para a mãe no Mica, você está certa? O que você acha que ela ia dizer? Claro que eu estou. Você pergunta para o Mica, Mica, você está certo? Mas é óbvio, eu estou fazendo isso na minha dedicação ao Senhor. Você pergunta para o filho do coitado lá perdido na história, o sacerdote, você está certo? Meu pai me consagrou sacerdote, eu estou servindo a Deus aqui através desses ídolos. Olha a bagunça. Mas, como eu dizia, pior que piora, gente, tá? Vamos continuar. Diz assim, 7. E havia um jovem em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Vamos parar um pouquinho, vamos lembrar quem eram os levitas. Os levitas não eram sacerdotes, apesar que todo sacerdote era levita. Mas levita era a tribo de Levi. E havia dentro da tribo a família sacerdotal, os descendentes de Arão. Só que a família de Arão eram sacerdotes. A tribo de Levi, eles serviam ao templo, tanto é que eles não ganharam nem herança na divisão da terra. Não tinham terras próprias, porque a função deles era servir o tabernáculo, era servirem a Deus. É complicado a gente tentar, né, dizer assim, que havia toda uma particularidade, mas vamos supor, a gente poderia dizer, quem sabe hoje em dia, que assim, o sacerdote seria um pastor, né, alguém que faz ali um ministério de tempo integral, ainda que bivocacionado, mas que seria um sacerdote, e
os levitas eram os obreiros, os diáconos, os presbíteros, aí cada igreja tem a sua nomenclatura, tem os seus cargos, mas aqueles que ajudam, que auxiliam na igreja, que fazem as coisas ali, que é através deles que a coisa funciona. Você está entendendo? A grosso modo seria mais ou menos isso. Mas esse camarada aqui, em vez dele se manter fazendo o serviço dele, né, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, cuidar do tabernáculo, a Bíblia não diz o porquê, mas imagino eu, talvez o serviço estava muito puxado, né, só por ele procurar comodidade, eu imagino assim, né? Mas sei lá, ou porque ele achou que não estavam reconhecendo ele como deveria, sei lá, mas ele estava descontente com uma coisa, disse, quer saber, eu não vou ficar aqui servindo o tabernáculo, não, eu vou sair por aí, eu vou peregrinar, vou andar sem rumo, eu vou procurar o quê? Comodidade, eu quero sombra e água fresca. Aonde eu achar comodidade, para mim tá bom. Ele sai. Aí a gente olha para a Bíblia, meu irmão, e diz, espera lá, mas isso aí está errado. Porque a gente vê, meu irmão, no tempo da graça mesmo, a gente vê Paulo, a gente vê os apóstolos, a gente vê os pais da igreja, meu irmão, sofrendo por causa do evangelho. Nenhum deles estava procurando comodidade. O próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não estou procurando comodidade, eu estou procurando fazer a vontade de Deus, não é isso? Fazer a obra, fazer o plano de salvar vidas. Aí a gente vê os mártires da fé, meu irmão, perdendo a sua própria vida, entregando a sua própria vida em prol de seguir o plano de Deus, de fazer a vontade de Deus, de ganhar almas. Aí a gente vê um camarada desse que sai procurando o quê? Comodidade, o que é bom para mim, o que me agrada. E infelizmente é o que a gente vê muito hoje, não só dos ministros, infelizmente a gente vê muito isso também. Mas, como eu disse, não só, mas a gente vê naqueles até que foram chamados para fazer a obra de Deus, um obreiro, alguém, ou até mesmo os próprios membros da igreja. Quantas vezes a gente precisa de ajuda, a gente faz uma convocação e diz assim, olha, a gente está precisando de gente para cuidar da escolinha e tal, tem alguma irmã que gostaria de se voluntariar para o ministério infantil, e a gente vê a dificuldade, às vezes você vai tentar conversar com alguém no particular e diz, irmã, por que você não ajuda? Ah, pastor, eu não gosto disso aí não, não me é cômodo. Não me agrada. Ah, pastor, eu não dou conta nem dos meus filhos, cuidar dos filhos dos outros. Deus me livre, pastor. E não é assim? Né? Ah, eu não gosto. Não, se o senhor arrumar alguma coisa para eu fazer, que eu goste de fazer, que me seja cômodo fazer, aí beleza. Ah, não, mas se não for algo que seja cômodo de eu fazer, não. Aí às vezes você fala com alguém, olha, ô irmão, a gente está precisando de alguém, né, para tomar conta, por exemplo, dos carros, nos cultos maiores e tal, né, ficar ali auxiliando onde o pessoal estaciona, para melhor aproveitar o estacionamento, e isso e aquilo. Mas ficar lá fora, pastor, nesse frio? Então, pois mas você vem assim com touca, bem agasalhado e tal, mas eu fico o tempo todo lá fora. Então, daí como você não vai poder assistir o culto, aí você precisa vir num outro horário assistir o culto. Ô, pastor, já é difícil eu vir um horário, vir dois. Ah, não, pastor, não. E assim vai. E não é dessa forma? Porque não me é cômodo, porque não me agrada isso, porque não está legal para mim, eu quero fazer só o que eu gosto. E a gente vê, infelizmente, isso muito acontecer. Então ele está procurando sombra e água fresca. Vamos ver o que aconteceu? Chegando ele, pois, a montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá. Engraçado que ele nem esconde, olha, ele já vai na cara dura. E vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Não, estou procurando sombra e água fresca, onde estiver confortável para mim, ali eu fico. Então lhe disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi
como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita por sacerdote. Meu irmão, o camarada era levita, saiu para procurar comodidade, ainda foi consagrado a sacerdote. Ele diz: rapaz, é aqui mesmo que eu quero ficar. E graças a Deus hoje em dia não tem dessas coisas. Ou tem? Né? E aí o cara que está procurando comodidade se abraçou comigo, que beleza. Sabe o que é interessante, o triz da história aqui? Bom, vamos ler só o 18. Olha o que o 18:1 diz. Naqueles dias em Israel. Naqueles dias não havia rei. Você percebe como a todo momento a Bíblia faz questão de dar essa ênfase? A todo momento a Bíblia vem e diz: gente, ó, vocês estão vendo essa bagunça toda aqui? Qual que é o motivo disso? Porque eles estão vivendo sem rei. Porque cada um faz o que dá na cabeça. Só que esse jovem que está procurando comodidade, no capítulo 18 registra isso, eu não vou ler que eu já estou me estendendo demais, mas depois você lê em casa o capítulo 18, vem os danitas da tribo de Dan procurando uma cidade onde eles pudessem expandir o território deles, e eles, quando estão passando, eles enviam alguns espias, e eles passam pela casa do Mica, e aí eles ficam sabendo, né, porque Mica os recebeu em casa, os hospedou, né, com toda a hospitalidade, e aí eles ficam sabendo que lá tem deuses e que lá tem um levita que foi consagrado a sacerdote. Eles continuam a sua empreitada, tomam a cidade que eles queriam. Na volta, quando já estão voltando com o exército, com seus soldados, esses mesmos espias que foram recebidos na casa de Mica, que foram tratados com toda hospitalidade, diz para os demais homens assim: gente, ó, tem uma casa aqui que tem vários deuses lá, inclusive eles têm um levita que foi consagrado sacerdote. Meu irmão, aí já não se tem mais respeito, aí já não se tem mais aquele sentimento de gratidão, nada, bagunçou a coisa geral. Porque quando começa a bagunçar a família, e quando começa a se bagunçar a estrutura da igreja, da obra de Deus, meu irmão, isso vai se refletir em toda a sociedade, vai bagunçar com tudo. E aí eles dizem: vamos lá, vamos roubar eles, vamos. Aí eles esperam anoitecer, entram na casa do Mica e começam a roubar os deuses dele. Aí o que acontece? Esse jovem, o sacerdote, acorda e diz: o que vocês estão fazendo? E eles dizem assim: cala a tua boca. Qual que é melhor para você? Ser sacerdote de uma casa só ou ser sacerdote de uma tribo inteira? O rapaz, ó, cresceu os olhos, blim, 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 blim. O que ele procurava mesmo? Comodidades. Ah, pronto, me achei. Eu ajudo a carregar, vamos lá, vamos roubar. Olha que coisa triste. E aí ele ajuda eles a levar os deuses deles, né? E olha que bacana, você vai ser nosso sacerdote, tá? Mas cala a tua boca que foi o que eu estou mandando, viu? Meu irmão, e infelizmente, hoje em dia a gente vê também muitos pastores que são simplesmente fantoches de suas igrejas. Porque ele não pode subir no púlpito e pregar aquilo que a palavra de Deus diz. Senão meio mundo fica triste com ele e tiram até ele de pastor. Então ele tem que subir lá e fazer todo mundo sorrir. E se ele fala alguma coisa que alguém não gosta, cala a tua boca, viu? Ó, prega outra coisa, que adultério, a gente não gosta de ouvir falar de adultério aqui não. A gente tem o nosso sistema. E não tem essas coisas? Meu irmão, olha que coisa é. Então, tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. E a todo momento vem a Bíblia e diz o quê? Ó, essa bagunça aí é porque essa turma está vivendo
sem rei. Vamos continuar, pior ainda mais. Pastor, tem como piorar mais? Tem sim. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim: e aconteceu também naqueles dias que o quê? Que não havia rei em Israel. Meu irmão, perceba a ênfase que a Bíblia faz com relação a isso. A Bíblia está a todo momento dizendo a explicação dessa bagunça é que eles estão vivendo sem mim, como se Deus dissesse. Porque cada um faz o que dá na cabeça. Não havia rei em Israel. Que houve um homem levita, lembra? Né? Que deveria estar fazendo a obra de Deus, deveria estar dedicado ao templo, vivendo santidade, né? Levando o povo a adorar a Deus. Levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Sabe o que é a concubina? É a extra, né? É a concorrente. Bom, chame como quiser, né? É alguém que não era casado. Hoje em dia não tem muito isso de se juntar. Geralmente o camarada arrumava uma concubina, ele já era casado, ele tinha uma esposa oficial, e aí ele arrumava uma extra, que era a tal da concubina. Para nós, vamos falar o português bem claro, uma amante. Não é isso? Uma amante. Mas ainda, se alguém disser, não, mas vai ver, ele não era casado. Ainda que não fosse casado, então ele estava tendo relações sexuais fora do casamento, fornicação. Não foi feito o casamento. Então, de qualquer ângulo, de qualquer maneira, é pecado. Então, mas me parece que ele fosse um homem casado, arrumou uma concubina, está lá vivendo com a concubina, e aí o que acontece? Olha só que bacana, versículo 2, porém a concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Olha que bagunça, gente. O cara, né, provavelmente está traindo a esposa com uma outra, e aquela que é amante, que está traindo, arruma um outro para trair. Meu Deus do céu. Tá feio do negócio. Aí, o que acontece quando ela traiu ele, certo? Ficou, né, veio o conhecimento dele, e ela diz assim, rapaz, ó, deixa eu dar no pé, deixa eu fugir para casa de papai, e foi embora para casa do pai dela. Só que aconteceu o seguinte, e seu marido, que não é seu marido, obviamente, se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos ia com ele, e ela o levou para a casa do seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se a encontrar-se com ele. Meu irmão, que situação, né? Aí passa 4 meses, o camarada ficou com saudade dela. Agora, né, já não se importava tanto ter sido traído. E entenda, eu não tenho nada contra o perdão. Amém? O perdão, eu acho que ele deve existir. Mas, gente, nem mulher do cara não era. Já era uma concubina que traiu ele com outra. E o camarada vai atrás disso ainda. O negócio tá brabo, tá sério. Aí ele chega lá, aí ela leva para casa do pai dele, aí o pai dela, melhor dizendo, quando vê ele, se alegra, oh, meu genro querido, ó, mulher, chegou o amante da nossa filha, pode entrar, fica à vontade. Não, é isso ou não é? Não é isso, gente? Boa noite. É isso ou não é? É. Chegou o amante da nossa filha, oh, como é que vai? E tal. Ah, rapaz, que felicidade te ver. E aí eu te pergunto mais uma vez, a sociedade hoje está muito longe disso? Não, meu irmão, o namorado da filha vai na casa do pai dormir junto com a filha, e o pai acha lindo. E vice-versa, e todo mundo acha a coisa mais normal do mundo.
Por quê? Porque vai se bagunçando toda a estrutura familiar, vai se bagunçando toda a estrutura religiosa, e o triste é que essas pessoas vão vivendo uma religiosidade sem Deus. Deus já está longe dessa bagunça, mas essas pessoas ainda acreditam que estão servindo a Deus. Amém? E é isso que a Bíblia está falando. Aí vamos continuar, não, vamos dar um pulo aqui. Pula lá para o versículo 10. Deixa eu tentar correr. Versículo 10. Aí o sogro fica insistindo, não quer deixar ele embora. Não, fica aqui mais um dia, fica mais um pouco, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Chega uma hora que o camarada não aguenta e diz, não, eu estou indo embora hoje, não aguento mais ficar aqui. E vai embora. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor, caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço, caminha, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Né? Então, estão viajando de volta para casa, ele, o seu moço, seu servo e a concubina. E aí o dia começa a declinar e o servo diz para ele, olha, logo ali na frente é Jebus, cidade dos Jebuseus, que mais tarde veio a se tornar Jerusalém, quando Davi toma Jebus. E ele diz, vamos passar a noite ali. E aí o crente, né, diz assim, que isso, rapaz? Eu passar a noite numa cidade que não é de crente? Com a concubina enganchada aqui, né? Eu? Não, a gente só vai passar a noite num território dos filhos de Israel. Já imaginou a gente convivendo com pessoas que não são de Deus? Tá amarrado? Não, vamos viajar um pouquinho mais. Vamos juntar com a crentarada lá. Lá na frente é a cidade crente dos filhos de Israel. Você está entendendo? Vamos para lá. Ah, então tá bom. Então vamos um pouquinho mais, né, para achar uma cidade dos filhos de Israel. E foram. E até Gibeá. Chegando lá, como chegaram muito à noite, muito tarde, então ninguém os recebeu na sua casa. E eles disseram, é agora. Ah, vamos passar a noite na praça da cidade. Então lá na praça da cidade, um senhor, um velho, um idoso, está vindo do campo, já mais tarde do que deveria, passando pela praça, vê eles lá, diz, vocês estão doidos? O que vocês estão fazendo aqui na praça? Ah, ninguém nos recebeu. Não, então vamos para a minha casa. Não precisa, a gente passa aqui a noite mesmo aqui na praça, já montamos aqui a barraca. Não, vocês não estão entendendo, vocês não podem passar a noite aqui. Vamos lá para a minha casa. De tanto aquele senhor insistir, eles foram. Quando chegam na casa dele, pula lá de novo para o 22, eu estou pulando aqui para tentar ganhar tempo, diz, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, que cidade que era essa? Dos filhos de Israel, lembra? Né? Não vamos passar a noite em cidade de quem não é cristão, vamos um pouquinho mais, vamos lá na cidade dos crentes. Homens que eram filhos de Belial, filhos do diabo, filho do cão, cercaram a casa, batendo a porta e falando ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. Você sabe que esse conheçamos aqui não é assim, tudo bem, meu nome é fulano de tal, prazer, né? Você sabe que conheçamos que é esse. Eles estão dizendo, tira para fora, porque a gente quer ter relação sexual com esse homem. Então, eles não querem ter relação sexual com a concubina, não, querem ter com o homem. E sabe qual que é a questão aqui? Meu irmão, o único relato bíblico parecido com isso aconteceu aonde? Você lembra? Lá em Sodoma. Quando os anjos entram na casa do Ló. Não foi isso? Não aconteceu a mesma coisa lá?
naquela cidade onde Deus destruiu com fogo? Meu irmão, agora nós estamos falando de uma cidade dos filhos de Israel, da descendente de Abraão, dos crentes da época, e está pior, ou no mínimo do mesmo jeito, que a cidade mais pecadora que a Bíblia registra. E tudo isso por causa do quê? Porque eles estão vivendo sem Deus, sem rei. Porque cada um faz o que dá na sua cabeça. Meu irmão, se a gente começar a viver sem Deus, e entenda o que eu quero dizer com isso, não é Deus mais que controla a nossa vida, que nós não vivemos mais por aquilo que a palavra de Deus diz, mas cada um começa a viver com o que dá na cabeça. O ser humano, ele é autodestrutivo. O ser humano, pela sua própria natureza pecaminosa, ele é autodestrutivo. Você quer ver um exemplo fácil para eu provar isso para você? Come tudo o que você quer. Coma a quantidade que você quer. Você se mata ou não? Rapidinho você se mata. Faz tudo que dá na tua cabeça. Meu irmão, rapidinho, já compra o caixão antes, porque rapidinho você se mata. Verdade ou não é? Porque o ser humano, ele é autodestrutivo. E o triste da história, meu irmão, é que esse pessoal, você percebe que a todo momento a religiosidade está presente. A todo momento, não, nós vamos consagrar isso ao Senhor. Não, eu não vou dormir numa cidade que não é de crente. Vamos mais para frente, porque só podemos estar perto dos irmãos. Aleluia! A religiosidade está ali a todo momento. Só que é uma religiosidade sem Deus. É uma religiosidade onde a estrutura religiosa se manteve, mas não tem mais comunhão com Deus. Mas Deus já não está mais no negócio. Olha que coisa séria, gente, isso aqui. Olha que ponto que chega. E aí o senhor está lá, olha lá. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirai para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem a vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Meu irmão, olha que coisa terrível. Aí sabe aquele camarada que fez uma viagem atrás da concubina dele para falar-lhe ao coração, para, dizer: olha, eu te perdoo, volta para mim porque eu te amo, eu não sei viver sem você. Aquele homem cheio de amor para dar, sabe? Quando a casa estava cercada, sabe o que ele faz? Abre a porta, pega a concubina, joga para fora, não foi isso? Fecha a porta e tranca. Bacana, né? Legal. Que camarada amoroso, que camarada honrado, que ato honrado daqueles que estão ali, para violentarem, primeiro com uma intenção do homossexualismo, mas não somente isso, mas de estuprarem o homem. Mas aí, como jogou a mulher para fora lá, trancou a porta, eles tinham toda uma dificuldade. Aí é difícil até a gente comentar, meu irmão, essa situação. Aí a Bíblia diz que quando o sol nasce, então eles largam a mulher lá, a mulher vai, cai na soleira da porta, o bonitão no outro dia de manhã levanta para seguir o seu caminho, quando abre a porta a mulher está caída lá.
Aí aquele cara tão romântico que foi lá buscar, falar-lhe ao coração, e o crentão que não vamos passar a noite numa cidade que não seja dos irmãos evangélicos, aleluia, né? Ele vira para ela e diz assim, vamos embora, mulher. E aí ela não responde por conta de todo o abuso, não só físico, mas psicológico que ela sofreu, e ela tá ali, ele pega ela, põe em cima do jumento e vai para casa. Quando ele chega em casa, olha o que acontece. Diz assim, deixa eu só achar aqui o versículo. Não, que eu estou pulando um pouquinho. 29. Aí diz assim, chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou-as na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Aí o camarada leva essa mulher para casa, pega um cutelo, fatia ela. Meu Deus, gente. Olha a situação. E manda um pedaço daquela mulher para cada uma das 12 tribos de Israel. Aí você já imaginou um dos servos dele chegando lá com um braço. E aí o pessoal diz, tá doido, rapaz, que isso? Um braço humano? Não, meu senhor mandou eu trazer aqui esse braço, a perna, sei lá, essa cabeça. Aqui, mas o que é isso? Não, isso aqui é a concubina do meu senhor. Mas você tá doido, rapaz, que negócio que é esse? Não, pera lá, deixa eu contar a história. O meu senhor, aí conta toda a história, aconteceu isso e tal. Ele chegou em casa, ó, fatiou ela. Gente, ela tá viva. Ou tava, né, antes. Ele mata a sua concubina. Ele esquarteja ela. Envia um pedaço para cada uma das tribos de Israel. Por conta disso, eu penso que a intenção dele é essa, criar toda uma comoção nacional. E foi o que aconteceu. Então, todas aquelas 11 tribos se juntam para fazer guerra contra a tribo de Benjamim. Porque eles vão até a cidade e dizem, entregue os homens que fizeram isso que nós vamos matar. E a sociedade, o que deveria ter feito? Fala, não, vocês não precisam matar, a gente mesmo mata. Porque uns caras desses têm que morrer. Mas em vez disso, a sociedade diz assim, não vamos entregá-los. A gente faz guerra contra vocês, mas não entregamos eles. O que até mesmo me leva a crer que eram pessoas bastante importantes e influentes dentro da sociedade. Que não era simplesmente qualquer criminoso dali. Sim ou não? E agora, as 11 tribos de Israel fazem guerra contra da tribo de Benjamim e tiveram uma primeira derrota, depois se reúnem, fazem guerra de novo e destroem completamente. Só sobra poucos homens que fogem, então, e conseguem escapar daquilo. Aí o povo de Israel agora para e diz assim, gente, o que nós fizemos? Nós acabamos com uma tribo de Israel. Eram 12. Deus sempre falou das 12 tribos. Deus sempre fez promessas para cada uma delas e a gente acabou com uma dessas tribos. E agora vamos tentar reparar o que a gente faz, mas nós fizemos um juramento que a gente jamais entregaria as nossas filhas para serem esposas desses homens. Mas teve um punhado lá que fugiu, que escapou, que está lá numa montanha lá. E agora o que a gente vai fazer? E aí eles procuram quem não havia jurado para pegar as filhas deles e darem para aqueles homens, mas não era suficiente. Então eles autorizaram aqueles homens a roubarem algumas mulheres, né, das filhas de Israel, para que aquela tribo não acabasse. E tudo isso é registrado no capítulo, né, 20 e 21 aqui do livro de Juízes, e aí vamos acabar onde a gente começou, Juízes 21, 25, e todo esse relato termina com a seguinte expressão: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.
Já parou para pensar quantas vezes a Bíblia faz ênfase dessa mesma expressão? E aí eu e você precisamos parar e olhar para a nossa vida e dizer, poxa vida, será que eu não estou vivendo sem rei? Será que eu não estou assim fazendo o que dá na minha cabeça? Será que de alguma forma as estruturas familiares já não estão bagunçando na minha casa? Será que de alguma forma a minha vida com Deus já não está bagunçando de uma tal maneira que talvez eu estou vivendo uma religiosidade sem Deus? Sem uma comunhão com Deus? Sem Deus dirigir a minha vida? Sem Deus ser meu rei? Ou será que pelo menos em alguma área da minha vida não está assim? Porque às vezes eu deixo ele ser rei em outras áreas, mas uma determinada área eu digo, aqui não, Deus, aqui quem comanda sou eu. Meu irmão, e o grande problema disso é que a pessoa que passa a viver dessa maneira, logo ela estará fazendo aquilo que ela condena. Logo ela estará praticando, a gente lê algumas coisas dessas na Bíblia, faz até aquela cara assim, né? Meu Deus, não acredito, isso aconteceu no meio do povo de Deus. Verdade ou não é? Mas, meu irmão, muitas dessas histórias se repetem hoje por aí. E eu estou falando por aí para ser legal com a gente aqui, né? Porque a pessoa que passa a viver uma vida sem rei, meu irmão, logo ela vai estar praticando aquilo que ela tanto condenou um dia. E a gente não pode, de forma alguma, viver uma vida sem rei. Que eu e você, mais do que olhar para a nossa sociedade hoje, fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje, eu acho que isso é muito válido, mas que a gente possa olhar para dentro de cada um de nós e ver se de alguma maneira nós não estamos vivendo sem rei, sem Deus. E se isso está acontecendo, que a gente possa o mais rápido possível, amém? O mais rápido possível, mudar a nossa atitude, porque você perceba que algo que começou bagunçando as estruturas familiares foi evoluindo a ponto de afetar toda a sociedade. Não foi isso? Porque isso vai se alastrando, isso é algo contagioso. E quanto antes cortar esse mal pela raiz e dizer, eu quero viver com o rei, com Deus, Deus vai ser o meu rei, Deus é que vai ter a última palavra, eu vou viver aquilo que Deus manda. Meu irmão, menos destruição nós vamos viver, mas quanto mais tempo a gente vai vivendo sem Deus, mais afundado no pecado, a pessoa vai se enfiando, se deixando levar. Porque algo triste é alguém que não conhece Deus e viver dessa forma. Mas algo ainda muito pior é um desviado viver isso. É alguém que um dia já andou com Deus e deixa de andar. Meu irmão, e tem muita gente que após se desviar, se afundou no pecado muito mais do que se afundou antes de conhecer a Deus. E eu conheço muitos casos assim. Antes da pessoa conhecer a Deus, a pessoa vivia um nível de pecado. Aí a pessoa se converte, depois se desvia. Meu irmão, e a pessoa se afundou muito mais no pecado depois de desviado do que antes de conhecer a Deus. E que a gente nunca venha viver isso na nossa vida. E para isso, a gente tem que viver com o Rei, com Deus. O Senhor tem a última palavra. Não é o que eu quero, não é o que eu acho certo aos meus olhos, é o que Deus manda, é o que a palavra dele estabelece. É isso que eu vou viver. E isso vai nos guardar e nos proteger. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.